Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Pacheco, sou graduando do curso Letras Libras e vou fazer a minha apresentação de forma oral mesmo, pois a apresentação do TCC, ela não é obrigatória ser em Letras Libras e eu não possuo tal fluência para realizar, tá? Então vamos lá. Eu sou professor de matemática há muitos anos e eu sempre me senti incomodado com a dificuldade, né, que muitos dos meus colegas e até mesmo eu enfrentamos quando nos deparamos com um aluno surdo. Então, o tema do meu trabalho são os desafios do ensino da matemática para alunos surdos. Então, nesse ano, né, nós comemoramos aí 9 anos da nossa Lei 13.146, que fala sobre a inclusão de pessoas com deficiência, né, dentro das escolas. E Mantoa, ele cita, né, Carvalho, que para que tais leis sejam respeitadas, o professor deve explorar a capacidade de aprendizagem de cada aluno, sempre respeitando as suas limitações. Então, cabe ao professor se qualificar, né, para que possa atender às necessidades de todos os alunos com deficiência, com algum tipo de necessidade especial, né, alguma deficiência, e essa é a responsabilidade do professor. E Fernandes e Silva, né, mostra que esses obstáculos ao deparar com um aluno surdo é comum, né? Já foi citado pelos autores que a comunidade escolar ela está despreparada, ela não está preparada para aceitar, receber esse aluno com deficiência, né? Principalmente o aluno surdo, não só o surdo, né? Como todos os outros alunos com autismo, né? Com síndrome de Down, tantas outras deficiências aí, a comunidade escolar não está preparada. Quando a gente se fala de comunidade escolar, tratamos a respeito de todos os envolvidos, desde os professores, as cantineiras, né? Os serviços gerais, a administração, a secretaria, a biblioteca, né? Tanto os espaços de convivência com esses alunos. Então, a falta de material específico para o surdo é bem, como se diz, né? Bem perceptível. Não tem materiais adequados com imagens, né? Porque o surdo ele é bem visual. Então, ele tem essa falta de apoio, tá? Vídeos sem legendas. Já me deparei em sala de aula, professores, né? Um intérprete de Libras comentou comigo, em que o professor passou um vídeo para o aluno, para a escola, para os seus alunos, né? E ali, juntamente com um aluno surdo, um filme nacional, mas ele não teve esse cuidado de saber se o filme havia legenda. Aí ele falou assim: o filme é nacional, né? Não precisa de legenda. Aí o intérprete comentou, né? Falou assim: mas você tem um aluno surdo, ele não consegue ouvir, né? E foi até curioso que o professor falou que o intérprete deveria interpretar todo o filme, né? É um absurdo o quão despreparado é esse professor, né, que acha que o intérprete é a solução de todas as coisas, né, de todos os problemas do surdo. O não reconhecimento da língua brasileira de sinais, né? Quilha, 2013, ele cita que a comunidade escolar ela não reconhece a língua brasileira de sinais como uma língua oficial, como uma língua completa, né? Então ela acha que o aluno surdo ele tem que se virar para compreender a escrita, a gramática da língua portuguesa, né? E ter o mesmo tipo de avaliação
na qual os alunos ouvintes têm, né, o mesmo rendimento. Então é a mesma coisa de pegar um aluno britânico, né, e pedir para que ele produza um texto em português, sendo que a língua materna dele é o inglês. Currículos não oralistas não garante o melhor método para alunos surdos. O currículo deve estar em constante adaptação. Então Lopes afirma em que não basta ter somente um currículo oralista, mas sim ter uma constante adaptação para atender o caso dos alunos. Isso porque nos deparamos com alunos com níveis de conhecimento em Libras diferentes. Muitos alunos eles chegam não sabendo, não sendo alfabetizado, né, com a Libras. Às vezes somente com uns sinais ali caseiros, né, dentro de casa ali. Então, muitas das vezes o que acontece é que o primeiro contato com a Libras que ele vai ter é com o intérprete de Libras. Então, esse intérprete de Libras também tem uma certa dificuldade para fazer o seu trabalho, que seria simplesmente fazer a interpretação das aulas, sendo que esse aluno ele não foi alfabetizado em Libras. Então, o currículo deve estar de acordo com o meio cultural do surdo para preservar a sua identidade, né? Então, os autores aí afirmam, né, pontuam essa necessidade que o currículo ele deve ser adaptado de acordo com a sua cultura. A justificativa, né? Nós temos que garantir os direitos de igualdade do surdo, não só do surdo, como todos os outros nossos alunos. Respeitar as diferenças, melhorar a educação dos surdos nas escolas inclusivas. Muitas das vezes o aluno só é mesmo inserido numa escola e não existe uma inclusão, né, propriamente dita. Então nós temos aí como um referencial teórico, né, os direitos à qualidade do ensino e igualdade, que a nossa própria legislação ela garante isso. A história da educação surda, que como surgiu, né, a história da educação do surdo aqui no Brasil, através, né, do nosso imperador Dom Pedro I, metodologias de ensino da matemática e a formação do professor. Então, a metodologia. Para o desenvolvimento desse estudo de caráter qualitativo, foi realizado, né, uma revisão literária da trajetória da educação do surdo no Brasil em busca de estudos relacionados ao ensino da matemática para surdos. Eu senti uma grande dificuldade porque nós temos pouca literatura a respeito sobre a matemática, né, o ensino da matemática para surdos. Nós temos novos pesquisadores aí que já temos algum material que podemos, mas eu tive uma grande dificuldade para entregar, né, esse conteúdo, para fazer essa pesquisa. Então foi aplicado, né? O que eu fiz? Como eu trabalho na rede estadual aqui de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, eu procurei algumas escolas nas quais tinham alunos surdos, né? E aí apliquei esse questionário, não só em escolas estaduais como municipais. Escolas privadas eu não procurei porque realmente é mais difícil você encontrar um aluno surdo numa escola privada, porque geralmente eles falam que não tem um intérprete de Libras, e aí o pai, mesmo com condições financeiras maiores, eles optam colocar numa escola do estado aqui, porque nós temos aqui no estado esse apoio do intérprete de Libras, né? Então, fui nessas escolas que tem os alunos surdos desde o ensino fundamental 2, né, até o ensino médio, e aí pesquisei, consegui levantar 12 professores para realizar essa pesquisa. Na verdade, assim, eu visitei mais professores, mas nem todos quiseram participar da pesquisa. Então é um direito deles, mesmo sendo uma pesquisa anônima, né? Porque o Estado não permite
esses dados. Então, eu realizei essas pesquisas através de um Google formulário, e aí eles responderam a algumas perguntas. Podemos concluir que os desafios que o professor de matemática enfrentam são muitos, e vamos destacar os mais relevantes. Um dos primeiros deles é a fluência em Libras. Nos dados nós vamos, nos gráficos, vamos comparar ali a quantidade de professores que não têm nenhum contato com a Libras. Os tipos de metodologias de ensino, as avaliações adequadas, intervenções pedagógicas, materiais adequados para a realização de atividades interativas. Então, até mesmo algumas atividades mais lúdicas, as escolas muitas das vezes não disponibilizam isso aí para o professor. Então, nesse gráfico, na participação de cursos de educação especial, nós temos, infelizmente, somente 41,7% dos entrevistados afirmaram que participam, né? Então, a maioria aí não participa de nenhum curso de educação especial, seja qual for ele, seja para algumas síndromes, né? Pelo autismo, pelo TDAH, síndrome de Down e tantas outras, e muito menos para a educação do surdo. Eles não participam de nenhum tipo de curso ou treinamento para a educação especial. Conhecimento em Libras, né? Somente 8,3% tem um contato aí avançado, né, para Libras. Intermediário nenhum. Básico, né, 58,3% e 33,3% não possui nenhum tipo de conhecimento sobre a Libras. Lembrando que esses dados é referente aos que já fizeram, ao primeiro, esse gráfico é baseado dentro aqueles professores em que participaram de algum treinamento, né, do gráfico anterior, né? Vejamos lá no gráfico anterior que ele pode, foi apenas 47%, né, dos professores que realizam algum tipo de trabalho, de algum tipo de cursos dentro da educação especial. Então, dentro desses 40 e poucos por cento, esse aí é o resultado de cursos dentro da Libras. Então, a capacitação da escola para receber o aluno surdo, né? Então, é triste, né? A gente vê que 75% afirmaram que a escola não está capacitada para receber esse aluno surdo na escola. Então, somente 25% que alegaram que tem essa capacitação. Intérpretes de Libras em sala de aula são 66,7%, estão presentes na escola. Lembrando que essa entrevista, os intérpretes de Libras não participaram, e somente os professores de matemática. Então, nós temos aí 33, praticamente um terço da população, né? Um terço aí da população estudantil dessa pequena amostra que foi feito ainda não está assistida com um intérprete de Libras. Então, imagina, ele não está com um intérprete de Libras e o professor não tem nenhuma capacidade, nenhum conhecimento de Libras, né? Como que vai ser a educação desse aluno? Então, sobre as avaliações dos alunos, ouvintes e surdos, 50% afirma que eles são avaliados de formas diferenciadas e 50% da mesma forma dos alunos ouvintes.
né? Então, 50% que afirma que são do mesmo, que não tem nenhum tipo de avaliação diferenciada para esse aluno. Nós temos essa esse triste dado aí, né? Que o aluno surdo, ele é tratado da mesma forma que o aluno ouvinte, né? E é cobrado da mesma forma. Plano estratégico desenvolvido pela coordenação pedagógica para o ensino do aluno surdo. Somente 25% dessa população, ela representa, né? Existe esse plano estratégico. Os 75, um quarto da população, 3/4 da população estão completamente desassistidas pela coordenação pedagógica para o aluno surdo, né? A intervenção pedagógica com os professores a fim de melhorar o rendimento dos alunos. Não existe, né? Olha só, 2/3 dos entrevistados falaram que não existe nenhuma intervenção pedagógica. Somente 1/3 da população entrevistada afirma que existe uma intervenção. O problema é como é feita essa intervenção. Eu já presenciei em sala de aula que eles simplesmente falam para aprovar o aluno, porque o aluno é surdo, simplesmente dessa forma. Então, né, as considerações finais. Grande parte dos problemas em que o professor se depara, para muitos deles estão relacionados à sua formação. Isso nos aponta que para resolver o problema depende muito mais do professor. Ele deve buscar informações para que o seu papel diante da sociedade seja feito, que é levar o conhecimento a todos os alunos de sua classe, independente se é formado por alunos surdos ou ouvintes, né, respeitando as suas diferenças e limitações. Então a responsabilidade, mais uma vez eu chamo aos meus colegas, em que a responsabilidade da qualidade do ensino é exclusivamente dele, né? A gente precisa de um apoio do Estado, nós precisamos de um apoio da coordenação pedagógica, mas se o professor, com todo esse apoio, se o professor ele não estudar, se ele não se qualificar, ele não vai não vai conseguir alcançar os objetivos dentro de salas de aula. E aí, não realizando uma inclusão com o seu aluno surdo. Então, esse aí é o meu referencial teórico, né, da pesquisa relacionado ao TCC. E agradeço a todos. Muito obrigado.